Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do Word. Nessa aula nós vamos trabalhar com a opção de autocorreção. Autocorreção quer dizer, quando você digita uma palavra no seu texto, ele geralmente faz a correção automática. Então, eu vou digitar algumas palavras aqui. Geralmente, ele corrige palavras com acentos. Por exemplo, vou até copiar umas daqui, ó. Vou digitar aqui ótima, sem acento. Olha lá, ele colocou o acento. Você, sem acento, ele colocou o acento. Conteúdo, sem acento, também ele acentuou. Então, são várias palavras que você digita e ele faz a autocorreção. Isso acontece porque aqui no menu Arquivo, Opções, nós temos aqui revisão de texto e aqui eu tenho as opções de autocorreção. Clicando aqui nesse botão, antes da gente entrar aqui, deixa eu só dar uma explicada nessa opção. Aqui, ignorar palavras maiúsculas, tudo isso é na correção. Então, quando você digita um texto em letras maiúsculas, ele não corrige. Então, você deixa desmarcada essa opção, porque ele vem como padrão marcado. Eu vim aqui e desmarquei o meu, para quando você digitar um texto em letras maiúsculas, ele fazer a correção também. Ignorar palavras que contenham números. Então, essa opção, às vezes, você quer digitar uma palavra junto com o número, ele dá espaço automático, então você deixa marcado, que daí ele não faz isso, ele ignora. Endereço de internet, porque é tudo junto também, tem o ponto, então também você deixa marcado. Sinalizar palavras repetidas, às vezes você digita 2 vezes a mesma palavra, então ele sublinha uma para que você veja que você digitou 2 vezes. Sugerir com base no dicionário principal. Também pode deixar essa opção marcada, que daí ele tem o dicionário aqui e ele vai usar como base o dicionário principal. Ainda nós temos aqui, verificar ortografia ao digitar, quer dizer, quando você está digitando, ele já vai verificando e sublinhando. Verificar erros de gramática ao digitar, também. Então, às vezes, você coloca uma palavra com S, a outra em seguida sem, ele faz também o sublinhado. Palavras comuns que você troca uma letra, então ele faz a correção também. Verificar gramática e ortografia. Então, ele verifica essas 2 opções aqui. Esse mostrar estatística não precisa, que senão ele vai no final mostrar lá estatísticas de erros na sua tela. Aqui nós temos, então, esse botão que vai fazer a autocorreção. Eu vou clicar aqui em opções de autocorreção e aqui tem assim, ó, substituir texto ao digitar. Tudo que eu digitar dessa forma, ele vai substituir por essa forma aqui, ó. Então, aqui ele tem uma lista bem grande, ó. Se você digitar algum trocado, ó, o M, ele vai corrigir. Ainda sem o N, ângulo sem acento. Então, ele tem uma lista aqui enorme. Tudo que você digitar desse jeito aqui, ele vai trocar para esse daqui. Por exemplo, ó, corrigir com J. Nós já vamos testar para ver se ele troca para essa opção aqui. E também você pode acrescentar palavras aqui. Palavras que você usa muito. Às vezes você está digitando um texto e tem uma palavra que você repete ela muito. Então, você pode trocar. Por exemplo, eu vou pôr aqui... Só não pode ser comum, né? Se você colocar o A aqui para substituir por outra coisa, toda vez que você digitar o A no seu texto, ele vai substituir. Então, cuidado com o que você coloca ali. Eu vou pôr aqui o Word, substituir por Microsoft Word 2013. E vou adicionar. Ok e ok. Agora eu vou digitar o Word e vou dar um espaço, ele substituiu, ó, Microsoft Word 2013, tá? Toda vez que eu digitar o Word, ele vai substituir.
Não precisaria ser o Word, eu poderia ter posto o WR, aí para ele substituir por Microsoft Word. Então, você pode fazer aí uma junção de palavras. Vamos testar o corrigir? Corrigir. Olha lá, ele trocou já o J pelo G. Então, essas opções aqui de arquivo, opções, revisão de texto, opções de autocorreção. Tudo que tá aqui, ele substitui por isso daqui, tá? Se você quer apagar, por exemplo, eu quero apagar essa palavra que eu incluí aqui, ó, ou qualquer uma que tá aqui que você não acha que esteja correto, você quer excluir, selecione aqui, né? Localiza ela por aqui ou aqui na lista e clica em excluir. Ainda aqui tem umas opções, ó, bem interessante, ó, corrigir duas iniciais maiúsculas, colocar a primeira letra da frase em maiúscula, colocar a primeira letra da célula dentro de uma tabela em maiúsculas, colocar nomes dos dias em maiúsculas, dos dias da semana, segunda, terça, ele coloca maiúsculo, a inicial, tá? Corrigir o uso acidental do Caps Lock. Quando você está digitando alguma palavra e você vai pressionar o A e sem querer você pressiona o Caps Lock que está ali perto, ele começa a digitar maiúsculo. Aí aqui ele corrige isso automaticamente. Então essas são algumas opções também bem interessantes que você pode deixar selecionadas para ele fazer a correção automática. Então aqui que você pode acrescentar palavras, remover palavras quando você estiver digitando e o seu texto começar a escrever palavras automáticas, você coloca uma letra, duas e aparece uma palavra, vem e verifica aqui nessa opção de autocorreção, ok? Então era isso que eu tinha para mostrar nessa aula, até a próxima!